Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite para o nosso estudo de domingo aqui, onde a gente faz todo domingo à noite falando não só da B3 e também do Forex. Hoje peço desculpas a vocês por estar fazendo ele gravado e não ao vivo como a gente faz, mas como vocês sabem eu não estava bem, estou ainda me recuperando e às vezes tendo que dar uma respirada, então achei melhor fazer gravado, até a aula que a gente ia dar hoje para os alunos, ela vai ficar para amanhã, por conta de eu pegar mais esse dia para recuperação. Então hoje vai ser um estudo um pouco mais rápido, mas eu quero ver se eu entrego alguma coisa de conteúdo para vocês, para pelo menos vocês se basearem aí no mercado para começar a semana bem. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem já de deixar aquele like, tá? Curtir o canal, porque isso aí é muito importante, isso ajuda demais a gente a atingir mais pessoas. É o like de vocês que faz com que o canal cresça e cada vez mais chegue pessoas aqui no nosso grupo para deixar de perder dinheiro no mercado e começar a trabalhar de uma forma mais inteligente, beleza? Então bora falar aqui, começando, vamos falar do índice, tá? Como a gente vê aqui no movimento macro do gráfico, a gente está observando que o índice está nesse movimento de queda, né? Ele renovou fundo, veio testar essa região do topo aqui e acabou preso aqui e segurando, tá? A gente está atingindo uma região de meio de movimento, ou seja, uma região de 50% desse último movimento de alta aqui no gráfico de 60 minutos, quando a gente vai enxergar os 60 minutos. Com isso, a gente nos deixa numa situação um pouco delicada em questão de operação. Por quê? Porque percebam que toda vez que o preço chegou nessa zona aqui, ele reagiu, né, com exceção desse movimento aqui, mas isso aqui a gente pode chamar de um sweep num movimento maior, que passará a deixar de ser uma violação, né, uma busca de liquidez, se por um acaso esse preço perder esse fundo e der continuidade. A gente vai estar dando continuidade na tendência de baixa, tá? A gente não pode esquecer que o movimento é baixista, tá? Só que nós estamos em uma região de teste de fundo. E o que isso significa? Significa que amanhã... Deixa eu só tirar isso aqui, que esse aqui já foi. Significa que amanhã, dependendo da situação onde esse preço abrir, a gente tem que ficar atento. O que a gente tem aqui? Nós temos um movimento de descida que ele vem fazendo, renovando topos e fundos, e ele parou nessa região aqui. Então vocês percebam que a gente tem esse range aqui como sendo o último range que o preço trabalhou, tá? E nós temos dois order blocks aqui, um que já foi tocado 2 vezes e esse aqui que ainda não foi mitigado, né? Embaixo desse imbalance aqui. Aqui, o que vocês precisam tomar cuidado nesse fundo aqui? Se o preço abrir aqui embaixo, tem que tomar cuidado com o sweep nessa parte de baixo aqui. Como assim tomar cuidado com o sweep? Porque tem essas liquidez aqui que o preço pode vir buscar, tá? Essa ponta de baixo aqui mais forte. Então, cuidem para a seguinte movimentação. Se por um acaso o preço abrir aqui para baixo rompendo, o que vocês vão esperar? Se ele chegar até aqui, lembre-se, compra é arriscado e se ele chegar aqui ele está rompendo um fundo, é a contra-tendência. Mas você pode estar optando, como ela é uma compra de risco baixo, você poderia estar pensando numa compra acreditando nesse sweep e na continuidade do movimento de alta. Lembre-se, né, que a gente ainda está na tendência de alta. Por quê? Porque eu falo para o pessoal a questão do entrar na frente do trem, tá? Então, vamos terminar o estudo e eu já vou explicar para vocês isso aqui. Então, vocês têm que estar atentos a isso para um possível sweep.
Se por um acaso o preço abrir aqui para baixo, você tem a opção de entrar no Risk and Try aqui, ou depois você tem que esperar ele romper esse movimento aqui para voltar a comprar, tá? Mesmo assim, você tem que tomar cuidado, porque a gente tem esse range aqui, tá? Essa zona aqui. Agora, se por um acaso ele abrir aqui em cima, já está dizendo que ele negou esse ponto aqui. O que seria o esperado nesse movimento? Nós temos esse range aqui, certo? Se ele abrir aqui dentro, o ideal seria que ele rompesse esse topo para voltar e dar continuidade, certo? Aí vai estar nos confirmando que ele perdeu força. Agora, se ele chegar aqui e não romper essa região, a gente ainda tem que ficar esperto, porque aqui a gente tem a liquidez, né? Então, ele pode fazer aquele movimento que a gente sempre vê ele fazer. Pega a liquidez e vai para o lado contrário, tá? Quais são as opções de compra que a gente tem, que eu quero deixar que vocês entendam isso e fiquem bem claro na cabeça de vocês? Caso o preço, deixa eu só já marcar aqui essa região aqui. Caso o preço rompa, eu vou tratar isso aqui como sendo um choque interno, tá? Porque é o último movimento. Então, o cenário comprador no índice seria se ele fizesse isso aqui, tá? Ou esse movimento aqui. Uma possível sweep no fundo, buscando liquidez nesse canto aqui. Só que assim, percebam que nós temos aqui regiões bem interessantes aqui embaixo, tá? Então, não se surpreenda e tomem cuidado para não acontecer de, às vezes, o preço baixar aqui, vocês entrar aqui comprado, tomar stop e aí tentar ficar operando contra. Gente, se o preço romper essa região aqui, vocês têm que estar espertos por uma coisa. Se ele romper isso aqui, ele vai voltar, ele vai para o outro. Porque uma coisa que vocês sempre se embananam, tá? E isso é normal, tá? Vocês não estão errando. No início é normal, no Smart Money. Quando você não tem a confiança de operar na continuidade, o que vai acontecer? Você vai ficar olhando o order block, esperando ele chegar lá para comprar. E aí você vê que o preço está caindo, ao invés de quando ele voltar a vender para buscar o movimento até lá. Porque assim, pessoal, quando o preço está descendo, esses order blocks aqui, antes deles serem order blocks, eles são alvos da venda, tá? Então, se você tem uma venda que o preço rompe o fundo, volta aqui, dá um movimento aqui para te dar uma venda, você sabe que você tem um próximo alvo lá embaixo, tá? Porque eu falo muito essa questão do barato e caro, tá? Aqui é barato, mas se ele passou aqui para baixo, o barato é aqui agora e aqui passa a ser caro. Por quê? Porque ele renova a estrutura, tá? Isso é o trade de continuidade, então isso que vocês precisam prestar atenção, tá? E assim, e aqui na parte de cima, o que a gente tem? Quando a gente pega aqui e traça o último movimento, que é esse cara aqui, tá? A gente traça a nossa FIB Premium Discount. Quais são as principais zonas que a gente tem? Essa aqui embaixo está abaixo dos 50%. Aí nós temos essa zona aqui, que é deixa eu só marcar aqui. Essa região aqui, tá? Que é um order block muito bem posicionado, que seria o melhor ponto de venda, tá? Esse aqui seria o melhor ponto de venda possível. E depois a gente tem uma região já mais fraca, sendo essa região do topo, tá? Essa região aqui do topo. Que o preço na sexta-feira não teve forças para buscar. Essa região de baixo aqui, eu diria até que essa posição aqui, a defesa do candle, da abertura do preço, ela é uma região importante. Só que por que eu não posso marcar esse cara aqui como order block? Porque ficou essa região aqui, ó, os dois topos. E percebam o tanto de ordens que tem aqui, ó. Então eu tenho liquidez pura aqui em cima. Então se o preço chegar lá, a gente tem uma grande possibilidade dele fazer um sweep para voltar
a corrigir, tá? Então, no índice são esses os pontos, os principais pontos que a gente tem, tá? Tanto na compra quanto na venda. Deixa eu refazer isso aqui porque ficou horrível, tá? Na venda a gente tem esses dois pontos aqui como sendo pontos importantes. Então, estejam bem atentos a isso, a essas movimentações no índice, tá? Então, isso que a gente tem para amanhã observar no índice. Muita atenção com a abertura, tá? Porque a abertura vai ser fundamental para o lado que o preço pode caminhar no pregão de amanhã. Bora falar do dólar. O dólar tá dureza, né? Vamos botar aqui no 15 minutos para vocês verem, mas o dólar ele está numa situação aqui bem complexa, tá? Nessa região aqui do fundo. Deixa eu voltar aqui para o 5. Nós temos o que aqui agora? Ó? Nós temos essa região do fundo aqui que ainda está sendo testada. Ó, ela foi mitigada, mas reparem que ainda tem coisa para baixo. Depois nós temos essas duas aqui que permanecem válidas, tá? Por que elas permanecem válidas? Porque são os alvos do preço, ok? Extremidade lá. Inclusive, deixa eu só ver aqui para a gente marcar pelos 5 minutos. E aqui nós temos aqui, ó, esse range aqui do 5, tá? E aquele imbalance ali em cima, ok? Diria até que é o seguinte, uma região mais importante, inclusive, que esse imbalance, que tem um volume muito interessante, é essa base aqui. Tá? Eu vou deixar essa base marcada ao invés... E vocês sabem que aqui no meio tem um imbalance, tá? Mas esses são os pontos de parada do dólar. Para cima, ele tem essa piscina de liquidez que foi formada aqui, que vocês precisam estar atentos, tá? Porque se ele passar daqui, ele vai buscar as regiões lá de cima, ok? Então, assim, percebam que o dólar está numa zona extremamente consolidada, não está fácil de operar, tá? Na parte de cima aqui, o que a gente deixa marcado? Eu tenho esse carinha aqui, mas eu já vou avisar para vocês. Fiquem espertos por conta da posição que ele se encontra, tá? É uma posição muito próximo de zonas de liquidez. Então, isso aqui é importante vocês tomarem cuidado. Deixa eu só ver aqui mais uma coisa. Aí a gente tem a região lá de cima, né? Que é aquela região importante. E esse vácuo aqui, ó, que vocês precisam estar atentos, tá? Esse aqui da notícia. Isso aqui pode puxar o preço para lá para pegar liquidez, porque tem muita coisa que ficou aqui, tá? Então percebam que o preço está sempre vindo tentar buscar essa região e aos poucos ele está liquidando, tá? Ó, ele vem, liquida, aos poucos ele está indo pegar esse dinheirinho aí, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Em relação à região que a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando agora com esse range aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Deixa eu só diminuir. Ó, essa consolidação horrível que está aqui, tá? Então, aqui é venda aqui para cima e compra ali para o lado de baixo, tá? Tem um range bom para trabalhar no dólar? Tem, tá? Se ele abrir aqui para cima, vocês percebam assim, ó, ele teve essa quebra aqui, ó, rejeitou, só pavio, rejeitou aqui, tá? Então, percebam que ele está fazendo, né, ó, ele pega a liquidez aqui, deixa a nova região de liquidez, ele está batendo dos dois lados do gráfico para ver se consegue aí capturar o máximo de dinheiro possível para subir, tá? Então, muito cuidado nessas regiões aí do dólar para quem opera dólar, tá? Dólar que a gente tem, então, era isso aqui que a gente tem para mostrar para vocês de estudo. Aqui eu marcaria também
ficaria esperto com essa zona aqui, tá? Essa região aqui de cima. Não tem um order block para marcar, mas isso aqui é uma região importante para vocês estarem atentos. Para quê? Como possível imã, né? Alvo para esse preço. Então, tomem cuidado com essa marcação. Deixa esse order block, mas podem esperar que, de repente, se o preço abrir aqui para cima, pensar numa posição de uma compra aqui, buscando essa região aqui, tá? Porque o preço tem muito dinheiro aprisionado nessa zona aqui para ele capturar. Então, fiquem atentos quanto a essa movimentação. Beleza? Vamos dar uma faladinha no euro agora. Euro, dólar, no gráfico de 4 horas, percebam a movimentação que ele está fazendo. Ele já rompeu o topo, acabou com aquela estrutura que a gente tinha analisado, tá? Agora, o que a gente tem aqui no euro? Ele tem um rompimento forte que ele fez, deixou essa região aqui embaixo, bem interessante, inclusive, tá? Aqui na ponta de baixo. Então, vocês percebam que ele está deixando várias zonas de compra aqui, tá? Lá embaixo. O que a gente tem que pensar, né, em operações aqui no euro, tá? Tem que tomar cuidado por causa da tendência que ele se encontra, certo? Primeira coisa, vamos olhar o gráfico diário. Olha o gráfico diário do euro. Não tem o que fazer ali, tá? A gente tem esse carinha aqui do diário, ó. Tem um order block aqui do diário, que possivelmente é onde ele vai parar. Seria o alvo desse preço, tá? Eu vou até deixar marcado ele aqui. É uma zona gigantesca. Sim, é uma zona gigantesca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser um excelente ponto de dar uma venda legal, tá? O que vocês precisam fazer aqui nesse movimento? Esperar por uma reversão no time frame menor, tá? O gráfico de uma hora está trabalhando nesse range. O que ele precisa fazer? Esticar aqui dentro, para dentro desse gráfico aqui, depois vocês esperarem toda a movimentação, mitigação para descer numa confirmação de venda, tá? Num time frame maior. Quando ele chegar dentro dessa zona vermelha, baixa para o gráfico de 15 minutos ou 5 minutos, espera por uma confirmação para poder estar pensando na venda. E o lado oposto também, tá? Se por um acaso ele baixar aqui, nessas regiões, tá esperando por uma continuidade, buscando o alvo lá de cima, ok? Ele tem alvo ali em cima e ele está subindo direto. Então, fiquem atentos quanto a isso para tentar ir buscar uma operação boa na parte compradora em cima do euro-dólar, tá? Ele tá bem forte a compra aí, então vocês têm que tomar cuidado com movimentações aí contra a tendência, tá? Esperem por confirmações para tomar qualquer decisão aí nesse ativo, ok? Vamos falar do euro. Desculpa, o SDJPY. O SDJPY é o contrário, tá? Ele está só despencando. Então, o que a gente tem aqui, ó? Agora, ele perdeu esse fundo aqui. Tá vendo? Ele perdeu esse fundo de referência, tá? O que vocês podem pensar? Numa movimentação de volta para a venda, ok? É um gráfico de movimento longo. Então, assim, o que teria que fazer? Esperar por uma quebra de estrutura e uma possível volta, né, dentro de outras regiões aí. Aqui, ó, percebam que ele teve um possível choque aqui, tá? É só pavio, mas a gente está falando do gráfico de 4 horas. Então, quando acontece isso, vocês podem... Fiquem atentos a quê?
Gráfico de 4 horas, ele fez o choque, ele valida esse order block aqui, tá? Se por um acaso o preço voltar até aqui, vir até aqui, chegando nessa região, esperem por uma quebra de estrutura no gráfico de 15 minutos, 5 minutos, para ele fazer o order block no gráfico de 15 minutos e dar uma possível compra com alvos até aqui ou até lá em cima. Porque o movimento é de queda e nós estamos falando em operar pullback. Tá? Então, vocês têm que saber quais são os possíveis alvos. Tá? Os possíveis alvos aqui do USD JPY. Esse cara aqui. E depois a gente tem esse outro carinha lá em cima. Também como possível alvo. Ambos são order blocks vendedores. Então, por isso a gente marca da cor vermelha, tá? Por quê? Porque aí é a favor da tendência. Então, no gráfico de 1 hora, essa é a movimentação do USD-JPY, tá? Fiquem atentos, tá? Por que eu falo que seria uma interessante operação aqui embaixo? Porque que nós estamos falando de uma região de sweep lá de trás e porque o dólar tem muita força frente ao ien. Então, qualquer reagida do mercado americano, o dólar volta a retomar a subida, tá? Então, fiquem atentos. Por isso que a gente fala nesse tipo de operação aí, beleza? GBP-USD é mais ou menos o mesmo cenário do euro, tá, turma? Tá mais ou menos equilibrado, é mais ou menos o mesmo desenho, tá? A diferença é que ele já chegou na região, ó. Tá vendo? Ele já chegou no order block. Na verdade, ele tá aqui, ó, nessa região toda. Então, vocês precisam estar atentos a esse ativo aqui. Baixar por 1 hora, se por um acaso ele perder essa estrutura, né? Saber a forma de operar corretamente, que é ele perdendo essa estrutura, faz a volta aqui, mitiga e dá a venda, ok? Se ele não voltar, aí vocês vão procurar por compra nessas regiões para seguir a tendência, que é o caminho natural, né? A gente não pode esquecer que nós temos um ativo em alta, tá? Ele está em tendência de alta, então a gente tem que simplesmente observar a movimentação que ele está fazendo, ok? Percebam que ele está numa região muito interessante de venda, por isso que eu estou falando nessa situação, ok? Olha aqui, às vezes que o preço chega nessa região, ele sempre segurou, depois ele ameaçou ficar aqui em cima, perdeu esse nível de novo e voltou a despencar. Então, isso aqui pode ser uma mitigação para dar continuidade no movimento. Por isso que essa região aqui é uma região muito boa para se pensar numa venda confirmada aí. E é isso que vocês devem prestar atenção. Porque, olha, é uma venda a favor da tendência. Se vocês pegarem uma venda dessa a favor da tendência do diário, podem ter certeza, o alvo é bem legalzinho, tá? Então, fiquem espertos nessa movimentação. Porque assim, ó, se vocês pegarem uma operação nesse sentido, quais são os possíveis alvos? Esses mesmos aqui de baixo que a gente tinha marcado. Esse carinha aqui, tá? Tem esse carinha aqui da extremidade. Esse outro carinha aqui. Esses são os alvos de uma possível venda no GBP-USD. Claro, ele tem que passar dos pontos de controle de preço, tá? E aqui, mas isso aí a gente isso aí são trades que vocês podem pegar caso ele dê essa confirmação. Então fiquem bem atentos quanto a isso aí para operar da melhor forma possível, tá? Mas o cenário dele é bem parecido com o euro-dólar. Os dois estão numa região bem vendedora, ok? Vamos pular o XAUSD, vamos falar do ouro. O ouro, as compras que o ouro deu foram fantásticas.
A gente comentou sobre isso, que isso aqui, se vocês pegarem as aulas da semana passada, a gente falou dessa possível compra aqui, que tinha alvos aqui e depois aqui, ó. Ele acabou chegando já no segundo alvo. Esse alvo aqui agora, ele passa a ser uma zona de muito importância. Por que importância? Por conta disso aqui, ó, tá? A gente tem essa região aqui, que aí ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um sweep para depois voltar a corrigir na região ali de baixo, tá? O ouro, ele é bem volátil, ele faz muito desses movimentos. Eu vou deixar marcado no 4 horas aqui, para depois vocês fazerem os refinamentos nos gráficos menores, tá? A gente tem essa região do 4 horas, importante. A gente tem depois essa zona aqui do 4 horas. Esse imbalance aqui, que inclusive é um ponto que pode puxar bem forte, tá? O ouro, ok? Então, estejam atentos a isso. Desculpa. E na ponta compradora, nós temos isso aqui, que eu vou deixar ele marcado de cinza, porque ele está numa regiãozinha um pouco cara. Na verdade, o melhor ponto é esse aqui. Ó. É uma região grande? É, porque o ouro ele é volátil e às vezes acontece isso. Mas isso aqui é uma questão de depois ser filtrado na hora da operação, tá? Mas é um possível movimento de continuidade para ir buscar o alvo lá de cima, tá? Muita atenção nessa movimentação. O ouro ele está bem interessante. As regiões aqui elas estão bem definidas, né? Aonde vender e aonde comprar, tá? Então, para isso ele tá bem claro, ok? E para a gente finalizar, vamos falar da Bitcoin. Bitcoin segue lateralizada. Desculpa, turma, de novo. Então, ela segue dentro desse range aqui. Deixa eu tirar essa fibra. Então, vocês têm que estar muito atentos, tá? Percebam a volatilidade dela. Fez um sweep aqui. Tem que ficar atento por um possível Judas para dar continuidade, tá? Mas antes eu acredito que ela possa vir testar regiões aqui para baixo. Só ficaria esperto porque dentro desse range aí, se você baixar por 1 hora, você vai ver que, olha, não tá tendo negociação, tá? Então, eu nem tenho acompanhado, não sei o que está acontecendo, porque eu não acompanho muito Bitcoin mesmo, não sou das cripto, né, pessoal? Falo sempre para vocês. Mas o estudo eu falo porque a gente sempre mostra que esse operacional funciona em qualquer mercado. Então, a gente tem esse fundo de referência. Percebam que ele segurou a maior parte do tempo nele. 2 vezes ele fez uma movimentação, mas logo já voltou para dentro da caixa, né? Então, é o range, é o que aí? Pensar enquanto ele está dentro dessa caixa, compra no fundo e vende no topo, não tem o que fazer, tá? Ele está numa consolidação bem apertada aí, o Bitcoin. Beleza, turminha? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o estudo aí meio rápido, meio na correria, mas vocês perceberam que eu ainda não estou muito legal. Quero dar uma descansada para nossa live amanhã cedo, porque amanhã seguem as aulas do treinamento e eu tenho que estar com a garganta boa para as aulas dessa semana, tá? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, uma excelente semana, bons trades e até amanhã, turminha.